Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou Já Soares e vocês estão no canal Ministério Apologético. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo para esclarecer um pouquinho sobre a natureza, né, e a formação do homem a partir do pó da terra, como está escrito no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis. É um vídeo para tentar assim elucidar melhor a compreensão do vídeo anterior que eu gravei sobre a parábola do rico e Lázaro. Se naquela parábola ensina-se a questão da vida após a morte. Ou seja, quando a gente morre, será que existe vida em outro estágio, outro planeta, não sei mais o que? Então, pois bem, hoje nesse vídeo eu tenho como objetivo esclarecer um pouquinho como é que se deu a criação do homem, o que Deus usou para trazer a existência do homem a essa terra. E quando o homem morre, ou o ser humano morre, o que acontece com alguns dos elementos que em seu corpo é composto, né, ali imprimido pelo próprio Deus na vida do homem. Primeiro de tudo, eu queria ler um texto com vocês de Gênesis 2, versículo 7, como já comecei dizendo no verso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí, para os que estão inscritos no canal, já são inscritos. Continue deixando seus comentários, seu like, seu dislike, o que for que você fizer aí, tá bem feito. Isso mostra que você tá interagindo, mesmo não gostando ou gostando, mas tá fazendo essa interação aqui com a gente, tá bom? Primeiro texto, para a gente tentar entender direitinho essa questão, é Gênesis 2,7, que fala assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Existe um termo no hebraico que se chama nefesh, que é alma, hayá, ou seja, ser vivente ou alma vivente. Aí o que acontece? Diferentemente de algumas colocações que existem por aí, ou de exibições de séries, novela, de teologia de algumas igrejas, da própria teologia antiga, digamos assim, ou da tradição grega, por exemplo, diferentemente do que essas teorias falam por aí, a Bíblia fala diferente em dizer que o ser humano foi composto do pó da terra, em seguida, que no caso Deus o formou, né, no pó da terra, fez boneco, e em seguida soprou nas narinas dele o fôlego de vida, que pode ser o espírito de vida, conforme existe também no original da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, que é o hebraico. E quando esse pó da terra ele entrou em união com o sopro, que é o espírito, depois vou explicar essa questão do espírito, o homem passou a ter vida, e agora essa vida, que é o ser humano em si vivo, ele é chamado de alma vivente. Primeira coisa que a gente deve destacar aqui, o homem ele é uma alma vivente. Como assim? A Bíblia está dizendo que eu sou alma vivente, e isso. Então quer dizer que se tocar em mim ou em você, seu dedo não sente o toque da matéria? Obviamente não. De acordo com a Bíblia enxerga uma pessoa viva como sendo uma alma vivente. E isso deixa muito bem claro que ninguém tem uma alma dentro de si, mas todos nós somos uma alma vivente. É simples. A compreensão holística da Bíblia Sagrada com relação à concepção do homem ou à natureza do homem é diferente dos gregos, dos egípcios. Os gregos falam que a alma ela está presa ao corpo. Morrendo o corpo, a alma fica livre do corpo e vive em outro estágio, ou vive transmigrando, né? Migrando, que é indo para uma dimensão para outra, vivendo numa fase e outra. Mas não, de acordo com a Bíblia, isso é uma heresia gritante. Porque de acordo com a Bíblia, nós somos a alma. E nós não temos uma alma presa ao corpo. Ou seja, muito pelo contrário. A Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que tem nada preso dentro de nós. Então, veja que interessante. Sobre o fato desse sopro de Deus no boneco de barro, que aí depois vem aí à tona o homem vivo, né, ou ser vivente, muitas pessoas também mal interpretam isso aqui, ou interpreta da forma como quer, para dar margem também que o homem tem um espírito que é quase a mesma coisa de alma, imaterial, né? Que sobrevive à morte do corpo. Também isso é uma mentira, isso é uma heresia.
Porque de acordo com a própria linguagem original da Bíblia, o hebraico, o espírito que aparece lá no original, como eu falei, que é a palavra que aparece é espírito, ela equivale a sopro. E não tem nada de que racional nisso aqui, ó. Ou pensamento no sopro. É simplesmente sopro. Espírito é sopro. E sopro é espírito. Tá no mesmo. Não tem nada consciente nisso. O que existe é morte a partir do momento que o corpo morre e acontece a desintegração entre corpo e sopro, que pode ser também espírito. Então, dito essas coisas, isso aqui é uma análise exegética, também baseada no original da Bíblia Sagrada. Você pode pesquisar no hebraico depois e você vai perceber. E que demonstra claramente que o ser humano, de acordo com a visão bíblica, e se contar que a visão bíblica é uma visão hebraica ou judaica cristã, diante dessa visão, nenhum judeu ortodoxo, preste bem atenção, nenhum judeu ortodoxo tem essa premissa como base de interpretação sobre a questão do corpo do homem, da vida que é o ser humano. De que quando morre o corpo, fica vagando a alma penada ou o espírito. Não. Apesar que tem muito judeu hoje, seja de outro segmento ou não, muito judeu hoje acredita sim numa tal suposta sobrevivência do espírito da alma após o corpo. Mas perceba, o judeu ortodoxo, o que é ortodoxia? É coisa inalterada, que não altera. Ou seja, aquilo que ele recebeu de Deus como revelação para a vida dele por Moisés é até hoje. Então, quando também os gregos dominam o mundo aí, por volta do ano 300 e alguma coisa, eu não me lembro agora de cabeça 300 e quanto, mas foi 300 e alguma coisa, por Alexandre Grande, aconteceu, como a gente sabe, a chamada helenização, né, de cultura, de teologia, né, da questão do cristianismo, onde muitas das coisas gregas, tradição, influenciaram o pensamento teológico da igreja no passado. Infelizmente hoje a maior parte das igrejas, a maior parte mesmo, fica restando assim, só a mínima, acredita num suposto espírito ou alma que sobrevive fora do corpo quando o homem ou a mulher morre. Mas dizendo de passagem assim, isso é uma mentira, isso é uma versão grega romana ou greco-romana, vamos seguir por aí. Então não existe. Então, dito essas coisas, o que acontece? Vou fazer um vídeo bem curtinho aqui, eu não quero que passe de 10 minutos não. Então, dito essas coisas, voltando à parábola lá do rico Lázaro, fica muito evidente que ali é um relato irreal, digamos assim, fictício, que tem, como eu já falei no vídeo anterior, com o objetivo de mostrar algumas coisas interessantes. Primeiro, que riqueza não é sinônimo de bênção ou recompensa de salvação para ninguém, ou de bênção espiritual. Porque isso não é bênção espiritual, isso é bênção material. Segundo, se nós, enquanto não tiver em vida, não obedecer a Moisés e os profetas, que é todo o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, e agora tem no Novo, todo o Novo Testamento também, você não pode chegar no céu sem obedecer esse livro, que é o manual de sobrevivência dos cristãos aqui na Terra. Terceira coisa, a parábola mostra que só existe a oportunidade de salvação também enquanto estiver em vida aqui nessa vida. Que no outro lado lá dessa vida aqui, que não existe projeto, nem propósito, nem pensamento, nem nada como fala Eclesiastes 9:10, não tem projeto. Projeto só tem aqui. Ainda que muitos argumentem, né, a favor da imortalidade da alma, que a alma é imortal. Ah, Salomão quando escreveu isso, ele está falando de uma perspectiva das coisas que acontecem debaixo do céu. Mas como que Salomão vai falar de perspectiva de coisas que acontecem lá no paraíso, sei aonde, ou então no estágio intermediário, se Salomão não acreditava nisso? E que nisso existia na mente de um judeu ortodoxo. Salomão faz parte dessa ortodoxia, Salomão. Não tenha ele se contaminado como foi depois, a partir do período depois de Cristo por ali. Ainda não. Então como é que Salomão fala de uma coisa que não existe? Então preste bem atenção. Quando Deus pronunciou a morte para Adão, vê que Deus disse para ele. Capítulo 3, depois que eles pecaram, versículo 19.
Olha o que ele disse. Depois que ele pecou, né? Isso é uma das consequências. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, Cristo não falou nada de alma que vai sair agora do corpo, mas o corpo dele vai tornar para o pó, mas a alma não torna, porque a alma é imaterial e sobrevive, é morto o corpo, mas agora ela vai viver em outro planeta, em outro estágio. Não, tu és pó, Adão, e do pó, aí ao pó tornarás. E aquele elemento lá chamado espírito, que é o sopro, vai para onde? De acordo com Eclesiastes, que é escrito pelo próprio Salomão, ele tira nossa dúvida. No capítulo 12, o versículo 7, tira essa dúvida. A propência do Gênesis 3:9, ele falou assim, ó, e o pó volta à terra, falando da morte do ser humano. E o pó volta à terra, como era. E o espírito, que é o quê? O sopro, como eu falei, volte a Deus que o deu. É simples. É saída do espírito ou do sopro, como é bem colocado no hebraico, indo para Deus, não quer dizer nada de que ele vai de forma consciente. Até porque sopro, que é espírito, que no hebraico é sopro, mas se coloca espírito na tradução literal é sopro. Nada tem a ver com uma entidade que sobrevive consciente fora de corpo. É simplesmente como o sopro, indicando assim que toda a vida, que toda a existência procede de Deus. Se você me disser que o espírito é consciente e vai para você agora morar lá no céu, a partir de quando o homem morre, então você vai ter que engolir também uma verdade que Salomão coloca aqui no seu próprio livro Eclesiastes, no capítulo 3, que ele diz que todo o sopro, né? Que todo sopro ou espírito, flor de vida, volta lá para cima. Então, isso indica dizer que sobe o sopro do cachorro, do gato, do porco, cavalo. Então quer dizer que lá no céu quase que não cabe mais ninguém, né? Porque todos que estão morrendo, animal ou ser humano, estão tudo no céu. Então perceba que isso é uma invenção pregada por aí, que na minha humilde opinião, e biblicamente, é uma heresia. Com todo respeito a quem acredita que existe um seio lá em cima, ou um purgatório, ou um estágio intermediário, com todo respeito e carinho, aqui não estou falando de ser ninguém, mas a doutrina que eu acho na minha visão, que é uma heresia, isso não existe. Então, a minha palavra final para você nesse vídeo é o seguinte, entenda que só existe vida aqui nessa vida. Portanto, você e eu precisamos nos preparar enquanto estivermos nessa vida aqui, estivermos nessa vida, para se encontrar com o Senhor quando Ele voltar. E ainda que a gente morra, fala a Bíblia, um dia nós vamos tornar a viver. Agora não é em forma de espírito ou alma penada por aí não. É pela ressurreição dos mortos, prometido em Daniel 12:1, o próprio João falando, para a palavra de Jesus 5:28, 29, que todos que dormem vão ressuscitar. Então, mediante a ressurreição. Então, busque estar mais perto de Deus agora. Busque a sua salvação agora. Porque depois que morrer, para o além onde a gente vai, não existe obra, projeto, nem conhecimento algum. Estamos totalmente descansando das nossas obras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Escreva aqui seus comentários o que você achou. E vamos para o próximo vídeo, se Deus quiser.